Hoje a gente vai até o lugar mais extremo, isolado e misterioso do planeta. Um continente sem países, sem cidades e sem população permanente. Um território dominado pelo gelo, pelo silêncio e por forças da natureza que desafiam a sobrevivência humana. Estamos falando da Antártida. A Antártida é o continente mais frio, mais seco e mais ventoso da Terra, localizada no extremo sul do planeta. Ela abriga cerca de 90% de todo o gelo existente no mundo e aproximadamente 70% da água doce do planeta, armazenada em enormes camadas de gelo que chegam a quilômetros de espessura. As temperaturas podem cair abaixo de menos 80 graus Celsius no interior do continente, e mesmo no verão, poucas regiões ultrapassam 0 grau. Ventos violentos, chamados de catabáticos, podem atingir velocidades superiores a 300 km por hora, tornando o ambiente ainda mais hostil. Não existem países na Antártida. O continente é regido pelo Tratado da Antártida, um acordo internacional que proíbe atividades militares, exploração nuclear e disputas territoriais. A região é dedicada exclusivamente à pesquisa científica e à preservação ambiental. Apesar do ambiente extremo, a vida existe. Pinguins, focas, baleias e aves marinhas dependem do oceano gelado ao redor do continente para sobreviver. No interior, praticamente não há vida visível, apenas micro-organismos capazes de resistir a condições extremas, o que desperta grande interesse científico. A Antártida é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. Qualquer mudança significativa no gelo antártico afeta diretamente o mundo inteiro. Lagos subglaciais escondidos sob quilômetros de gelo, montanhas inteiras soterradas e registros climáticos de milhões de anos fazem do continente uma verdadeira cápsula do tempo da Terra. A Antártida não é apenas um lugar distante no mapa, ela é um regulador do planeta, um laboratório natural e um lembrete de como a natureza pode ser poderosa, implacável e essencial para a vida na Terra. Caminhar pela Antártida é como pisar em outro planeta. O horizonte parece infinito, completamente branco, sem árvores, sem prédios, sem qualquer sinal de civilização, apenas gelo, vento e silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a incomodar, quebrado apenas pelo estalo das placas de gelo se movendo, ou pelo som distante de um bloco se desprendendo no mar. Grande parte do continente é coberta por uma camada de gelo, com mais de 2 quilômetros de espessura. Em alguns pontos, esse gelo esconde cadeias de montanhas inteiras, vales profundos e lagos que ficaram isolados do mundo por milhões de anos. É como se existisse um segundo continente secreto enterrado sob a superfície congelada. Já no verão, acontece o oposto. O sol não se põe por semanas, criando dias intermináveis de luz constante. Essa alternância extrema muda completamente a dinâmica da vida ali. Mesmo com condições tão severas, a Antártida atrai cientistas do mundo inteiro. Bases de pesquisa espalhadas pelo continente funcionam como pequenas ilhas de humanidade no meio do nada. Pesquisadores estudam o clima, o gelo, a atmosfera, o espaço e até sinais que podem ajudar a entender a origem da vida na Terra. O gelo antártico funciona como um arquivo natural do passado. Cada camada guarda bolhas de ar presas há milhares ou até milhões de anos. Ao analisá-las, cientistas conseguem descobrir como era o clima do planeta em eras antigas, revelando informações essenciais sobre mudanças climáticas. O oceano ao redor, conhecido como Oceano Austral, é um dos mais ricos do mundo em vida marinha. Enormes cardumes de crio sustentam baleias gigantes, focas leopardo, orcas e colônias inteiras de pinguins. É um ecossistema poderoso, mas extremamente sensível a alterações de temperatura. Apenas estações científicas separadas por centenas ou milhares de quilômetros. Icebergs colossais flutuando lentamente, auroras austrais colorindo o céu, montanhas cobertas de neve refletindo a luz do sol. Um cenário grandioso, quase surreal, que faz qualquer pessoa se sentir pequena diante da força da natureza. A Antártida é o último grande território intocado do planeta, um lugar onde o ser humano é apenas visitante, onde a natureza dita todas as regras e onde o gelo guarda histórias que atravessam milhões de anos. Um continente extremo, silencioso e essencial para o equilíbrio da Terra. A Antártida também é um lugar onde a noção de limite humano fica clara. Nada ali é simples. Qualquer tarefa, por menor que seja, exige planejamento extremo, equipamentos especiais e cooperação total. Um erro pequeno pode se transformar rapidamente em uma situação de risco real. Por isso, quem trabalha no continente precisa confiar mais no grupo do que em si mesmo. As bases científicas funcionam como pequenas cidades isoladas. Durante meses, pesquisadores vivem sem contato direto com o resto do mundo, enfrentando frio intenso, confinamento e longos períodos de escuridão. A rotina inclui manutenção constante, coleta de dados, exercícios físicos obrigatórios e protocolos rígidos de segurança. A Antártida testa não só o corpo, mas também a mente. O continente também é um laboratório natural para estudar o espaço. O ar extremamente limpo e a ausência de poluição luminosa fazem da Antártida
um dos melhores lugares do planeta para observação astronômica. Telescópios instalados no gelo ajudam a estudar radiação cósmica, estrelas distantes e até pistas sobre o início do universo. Sob o gelo, os mistérios continuam. Lagos subglaciais como o Lago Vostok permanecem isolados há milhões de anos. Cientistas acreditam que esses ambientes extremos podem abrigar formas de vida desconhecidas, o que ajuda a entender como a vida poderia existir em outros planetas, como Marte ou luas geladas de Júpiter e Saturno. A Antártida também desempenha papel central nas correntes oceânicas globais. A água fria e densa formada ali afunda e se espalha pelos oceanos do mundo, influenciando diretamente o clima de continentes inteiros. Mudanças nesse sistema podem alterar padrões de chuva, temperaturas e até a frequência de eventos climáticos extremos. Apesar de protegida por tratados internacionais, o continente não está completamente imune às ações humanas. O aquecimento global já provoca o derretimento de plataformas de gelo, principalmente na Antártida Ocidental. O colapso dessas massas de gelo pode elevar significativamente o nível dos oceanos nas próximas décadas. Ainda assim, a Antártida permanece como símbolo de cooperação internacional. Países que entram em conflito em outras partes do mundo trabalham lado a lado ali, compartilhando dados científicos e recursos. É um raro exemplo de colaboração em escala global, motivada pela ciência e pela preservação do planeta. A Antártida não pertence a ninguém, mas influencia a todos. Ela regula o clima, guarda a memória do passado da Terra e oferece pistas sobre o futuro. Um continente que parece distante, mas que está diretamente conectado à vida de cada pessoa no planeta, mesmo que poucos jamais pisem em seu solo congelado. E quanto mais se observa a Antártida, mais ela parece um mundo à parte, quase alienígena. Não há cheiros de vegetação, não há sons de cidades, não há cores vibrantes. Predominam o branco do gelo, o azul profundo das fendas glaciais e o cinza do céu carregado. É uma paisagem minimalista, mas ao mesmo tempo gigantesca, onde tudo parece ampliado pelo vazio. As distâncias enganam, uma montanha que parece próxima pode estar a dezenas de quilômetros. A falta de pontos de referência cria uma sensação constante de desorientação. No meio daquele deserto branco, perder o rumo é fácil, e por isso cada deslocamento exige GPS, bússola e planejamento cuidadoso. As tempestades de neve surgem de repente. Em poucos minutos, a visibilidade pode cair a zero. O vento levanta cristais de gelo que cortam o rosto como areia. Nesses momentos, a Antártida mostra sua força bruta. Icebergs do tamanho de cidades se desprendem das plataformas de gelo e flutuam lentamente pelo oceano. À noite, a aurora austral dança no céu, com tons verdes e roxos, transformando o frio extremo em espetáculo. A vida animal se concentra principalmente no litoral. Colônias de milhares de pinguins emporadores se aglomeram para se proteger do vento. Focas descansam sobre blocos de gelo. Baleias cruzam águas geladas em busca de alimento. Impressionante como essas espécies se adaptaram a um ambiente onde o ser humano mal consegue permanecer por algumas horas sem proteção. Historicamente, a Antártida também carrega histórias de exploração e sobrevivência. Nomes como Shackleton e Amundsen ficaram marcados por jornadas quase impossíveis, mostrando até onde a resistência humana pode chegar. Hoje mesmo, com tecnologia avançada, o continente continua imprevisível. Aviões só pousam em condições perfeitas. Navios precisam romper o gelo para avançar. Tudo depende do clima, um lugar onde o ser humano percebe o quão pequeno realmente é diante do planeta. Não há distrações, não há excesso, apenas a essência da natureza, em seu estado mais puro. É um lembrete poderoso da força da Terra, da fragilidade da vida e da importância de preservar o que ainda permanece intocado. Um território extremo, misterioso e fundamental, que influencia o destino do mundo inteiro, mesmo permanecendo longe dos olhos da maioria. E há algo quase filosófico na Antártida. Quanto mais se permanece ali, mais o excesso do mundo moderno parece distante e irrelevante. Sem trânsito, sem barulho, sem multidões, o que resta é apenas o essencial: abrigo, calor, alimento e cooperação. O isolamento é tão intenso que o tempo parece se esticar. Muitos pesquisadores relatam uma sensação estranha de introspecção profunda, como se o silêncio forçasse a pessoa a encarar a si mesma. A paisagem nunca é totalmente estática, apesar de parecer congelada. Rachaduras surgem de repente, blocos desmoronam, plataformas inteiras se partem. Sob a superfície branca, existe um mundo oculto. Satélites e radares revelaram que a Antártida esconde uma geografia tão complexa quanto a de qualquer outro continente, menos apenas enterrada sob quilômetros de gelo. O céu também se comporta de maneira única. Durante o inverno, as estrelas parecem mais brilhantes do que em qualquer outro lugar da Terra. Sem poluição, sem umidade excessiva, o firmamento se transforma em um espetáculo absoluto. Ao mesmo tempo, tudo ali é frágil. Um pequeno aumento de temperatura pode acelerar o derretimento de geleiras gigantes. A Antártida funciona como um termômetro do planeta. Qualquer mudança ali é um aviso para o resto do mundo. O que acontece naquele gelo distante influencia cidades costeiras, plantações, chuvas e o clima global. Mesmo quem nunca verá a Antártida depende dela diariamente. No fim das contas, a Antártida representa o último grande território verdadeiramente selvagem da Terra.
onde a natureza permanece soberana. Um continente silencioso, implacável e essencial, que continua guardando segredos sob o gelo e lembrando que o planeta ainda é muito maior do que nós. E mesmo depois de tudo isso, a Antártida continua sendo um enigma. Quanto mais os cientistas pesquisam, mais perguntas surgem. O continente não se entrega facilmente. Há áreas tão remotas que pouquíssimos seres humanos já pisaram ali. Lugares onde, se você ficar sozinho, estará literalmente mais isolado do que qualquer outra pessoa na Terra. É o ponto máximo da solidão geográfica. Em certos momentos, o ambiente parece quase surreal. O som dos próprios passos ecoa no gelo duro. A respiração forma nuvens densas no ar congelante. O frio é tão intenso que a pele dói em segundos. Metal gruda na mão, equipamentos falham. O corpo humano claramente não foi feito para aquele lugar. O azul profundo das cavernas de gelo, as esculturas naturais criadas pelo vento, as montanhas brancas que parecem infinitas. A Antártida não é exuberante como uma floresta tropical, mas sua grandiosidade é silenciosa e monumental. O gelo preserva cinzas vulcânicas, poeira antiga, gases atmosféricos e até micro-organismos congelados há milhões de anos. Cada camada funciona como uma página da história do planeta. E é por isso que tantos países investem em pesquisa ali. Não por turismo, não por luxo, mas por conhecimento. A Antártida ajuda a prever furacões, entender secas, calcular a elevação dos mares e planejar o futuro climático do mundo inteiro. O que acontece naquele silêncio branco impacta bilhões de pessoas. Nada ali foi domesticado. Se as condições pioram, é preciso ir embora. A Antártida nunca se adapta ao homem. O homem é que precisa respeitar seus limites. No fundo, ela representa algo raro no século XXI, um território que ainda pertence à natureza. Não há exploração desenfreada. A Antártida é gelo, vento, vazio e imensidão. É o extremo absoluto da Terra. Um lugar que prova que mesmo em um planeta cada vez mais ocupado, ainda existem fronteiras selvagens, puras, poderosas e intocadas. E quanto mais se insiste em entender a Antártida, mais ela escapa de qualquer definição simples. É um sistema gigantesco que respira lentamente, como um coração gelado, regulando o planeta inteiro. Rios de gelo fluem como se fossem líquidos lentos, avançando em direção ao mar durante séculos. Plataformas se partem com estrondos que ecoam por quilômetros. Icebergs do tamanho de estados inteiros se soltam e começam a vagar pelo oceano. É uma dinâmica colossal, silenciosa e inevitável. Existem lugares ali onde o frio é tão extremo que o ar quase não contém umidade. Em algumas áreas do interior, quase não neva. O gelo que existe ali se acumulou ao longo de milhões de anos, centímetro por centímetro. A luz também se comporta de forma estranha. O sol baixo no horizonte cria sombras intermináveis, reflexos cegantes e miragens que distorcem a visão. O branco domina tudo, mas nunca é o mesmo branco. Às vezes azulado, às vezes dourado, às vezes quase prateado. Durante meses de isolamento, os pesquisadores criam laços fortes. A convivência se torna essencial para manter a sanidade. Pequenas rotinas ganham importância. Refeições em grupo, conversas simples, celebrações improvisadas. A Antártida também desperta um sentimento raro: humildade. Diante daquela imensidão vazia, o ser humano percebe o quanto é pequeno. Não há arranha-céus, não há monumentos, não há nada construído para afirmar poder. Só natureza pura, lembrando quem realmente domina o planeta. Ele é o oposto do mundo moderno, sem excesso, sem poluição, sem ruído. Apenas gelo, vento e silêncio. Um lugar onde a Terra ainda existe em seu estado mais bruto, mais original, um símbolo da força da natureza, da fragilidade humana e da necessidade de preservar o que ainda resta intocado. O último grande território selvagem do planeta, onde o gelo guarda o passado e protege o futuro da Terra. E se ainda restar alguma dúvida sobre a grandiosidade da Antártida, basta imaginar isto. Estamos falando de um continente inteiro maior que a Europa, coberto quase totalmente por gelo, onde o ser humano não construiu cidades, não traçou fronteiras permanentes e não deixou marcas profundas de civilização. Em pleno século XXI, isso é algo praticamente impossível de encontrar em qualquer outro lugar do planeta. Ali a natureza continua absoluta. Não há como negociar com o clima, não há como acelerar processos, não há como dominar o ambiente. Se o vento aumenta, tudo para. Se a temperatura cai demais, as operações são suspensas. Se o mar congela, os navios ficam presos. A Antártida impõe suas regras sem exceções. Às vezes ouve-se um estrondo distante, como um trovão, mas é apenas uma geleira rachando. São ruídos naturais que lembram constantemente que o solo está vivo, mesmo parecendo imóvel. Existem regiões chamadas de vales secos, onde praticamente não há gelo, nem neve, nem vida visível. Cientistas usam esses locais para simular condições de outros planetas, testando equipamentos e estudando os limites da vida. A Antártida também guarda histórias humanas impressionantes. Expedições antigas, que ficaram presas no gelo por meses. Navios esmagados pela pressão das placas. Equipes que sobreviveram apenas com disciplina e cooperação. São relatos de resistência extrema, mostrando até onde a determinação humana pode chegar quando enfrenta a natureza em seu estado mais puro. Mas apesar de toda essa dureza, o continente continua sendo
incrivelmente frágil. Um desequilíbrio pode elevar o nível dos mares e afetar milhões de pessoas em cidades costeiras pelo mundo. O destino da Antártida está diretamente ligado ao nosso, por isso ela não é apenas um lugar remoto para cientistas ou aventureiros. É uma peça-chave do sistema terrestre. Funciona como um gigantesco ar-condicionado natural do planeta, refletindo luz solar, resfriando correntes oceânicas e estabilizando o clima global. Talvez o maior impacto de pensar na Antártida seja perceber que ainda existe um espaço onde o planeta permanece maior do que o homem, onde a tecnologia não resolve tudo, onde o silêncio domina, onde o gelo guarda milhões de anos de história. A Antártida é o extremo absoluto da Terra, um continente de gelo, vento e solidão, mas também de ciência, descoberta e equilíbrio ambiental. Um lugar intocado, implacável e essencial. O último grande território selvagem do mundo, lembrando que, por mais avançados que sejamos, ainda dependemos completamente da força da natureza. E mesmo depois de tantas descrições, a Antártida continua sendo difícil de traduzir em palavras. O frio corta a respiração, o vento empurra o corpo, o silêncio pesa nos ouvidos. Cada passo lembra que você está num ambiente onde a vida humana é apenas tolerada, nunca dominante. Tão puro que parece diferente de qualquer outro ar do planeta. O horizonte infinito cria uma sensação estranha de liberdade e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Apenas planícies de gelo que se estendem por centenas de quilômetros. Quando helicópteros ou aviões cruzam o céu, o contraste é impressionante. Pequenos pontos escuros sobre um oceano branco sem fim. A presença humana parece minúscula, quase insignificante. É um lembrete visual de que aquele continente não nos pertence. O preto e branco dos pinguins, o cinza das focas, o azul profundo do mar aberto no meio do gelo. Cada movimento ganha destaque naquele cenário minimalista. Nada passa despercebido. Milhares de estrelas surgem com uma nitidez rara, enquanto a aurora austral dança lentamente, iluminando o gelo com tons verdes e violetas. É um tipo de beleza que não pode ser capturada totalmente por câmeras, só estando lá para compreender. Ela mostra que a Terra ainda possui lugares onde a natureza reina absoluta, onde não há propaganda, trânsito, prédios ou pressa. Talvez seja por isso que o continente provoque tanto respeito. Não é um espaço de domínio, é um espaço de aprendizado, um continente extremo, solitário e indispensável que continua existindo à margem do mundo moderno, lembrando que a natureza ainda é maior do que qualquer civilização. E se você olhar para a Antártida com atenção, percebe que ela não é apenas um cenário extremo, ela é um teste constante para tudo o que conhecemos sobre resistência, adaptação e sobrevivência. Nada ali é confortável, nada é automático. Cada movimento exige preparo, cada decisão exige cálculo. O ambiente obriga o ser humano a ser humilde. Até tarefas simples, como caminhar alguns quilômetros, tornam-se expedições. O corpo cansa mais rápido, a energia se esgota, o frio drena a força silenciosamente. A Antártida cobra esforço por cada metro conquistado, e ao mesmo tempo existe uma estranha sensação de pureza naquele isolamento. Sem poluição, sem ruído, sem interferência constante da tecnologia, o mundo parece voltar ao estado mais básico. O céu, o gelo e o mar. Só isso. Como se o planeta tivesse sido reiniciado. Os pesquisadores que passam meses ali costumam dizer que a Antártida muda a percepção de escala. Problemas pequenos perdem importância. Discussões banais deixam de fazer sentido. Diante de um continente inteiro de gelo, as preocupações cotidianas parecem minúsculas. A mente se ajusta à grandeza do ambiente. Em muitas direções, não existe absolutamente nada por centenas de quilômetros. Nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhum sinal de presença humana. É o maior espaço contínuo de solidão da Terra. Um silêncio que faz você ouvir os próprios pensamentos com clareza desconcertante. Mesmo assim, a Antártida nunca é totalmente imóvel. O gelo estala, o vento assobia, blocos se quebram, o mar se agita, a natureza está sempre trabalhando nos bastidores. O continente parece calmo, mas está em transformação constante, lenta e inevitável. Do alto, satélites registram rachaduras gigantes se formando, plataformas deslizando, geleiras avançando em direção ao oceano. São movimentos que levam décadas ou séculos, mas que moldam o planeta inteiro. A Antártida opera em uma escala de tempo diferente da nossa, porque representa algo que o mundo moderno quase esqueceu. Limites físicos, climáticos, humanos. Ali, não há como forçar a natureza. No fim das contas, a Antártida é o último grande lembrete de que a Terra ainda é selvagem. Um continente onde o ser humano é apenas visitante temporário. Um lugar de gelo eterno, silêncio profundo e força implacável. Distante, extremo e indispensável. Um território que parece dar as costas ao mundo moderno, mas que sustenta silenciosamente o equilíbrio de todo o planeta. A Antártida permanece ali, silenciosa e imensa, distante do nosso cotidiano, mas essencial para o equilíbrio da vida na Terra. Um continente de gelo eterno. Ventos implacáveis e paisagens que lembram
o quão pequenos somos diante da força da natureza. Mais do que um lugar extremo, ela é um símbolo de preservação, ciência e respeito ao planeta. No fim, a Antártida não é apenas o fim do mundo no mapa, menos é um lembrete poderoso de onde tudo ainda permanece puro, intocado e maior do que nós.